Você sabe quais são os 10 livros mais vendidos de todos os tempos? Não? Então vem comigo que hoje eu vou te contar. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. E mais uma vez, se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo, já vai deixando seu like e já vai comentando qual livro você acha, você tem certeza que tá nesse top 10. E depois que você assistir o vídeo, também vai comentar qual livro mais te surpreendeu. Toda a história da humanidade tiveram muitos livros importantes, muitos livros influentes, e nem sempre os melhores livros são os mais vendidos. Mas você vai se surpreender de ver que tem aqui alguns livros que são bem clássicos e que também são muito vendidos. Então tem alguns momentos da história que essa questão da qualidade e da quantidade de vendas bateram para a alegria do crítico que adora reclamar de livro best-seller. É isso. E só para comentar que para essa lista a gente trouxe várias informações que a gente pegou de vários sites e fontes diferentes. Isso porque não tem como ter aí uma estimativa exata da venda de todos esses livros, porque tem milhares de livrarias pelo mundo afora, né, com várias métricas diferentes de contabilização. Algumas editoras não liberam esses valores, essas informações, outras liberam. Então, enfim, tem todo aí várias questões práticas que impedem que a gente tenha aí os números oficiais, por assim dizer. Mas, né, bem diferente da bilheteria dos cinemas, que eu acho que é uma contabilização um pouco mais precisa, mas dá pra gente ter uma estimativa e fazer aí um top 10 bem interessante aí, pra gente ter uma noção aí de quais são esses principais livros em vendas, né. E também aqui e ali eu vou fazer uma menção rosa de algum livro ou outro, e comentar talvez alguma curiosidade, só pra também deixar vocês com mais informação. E a gente pode deixar também na descrição do vídeo alguns links pra vocês conferirem, explorarem mais a sinopse desses livros aí e as informações de venda deles. Então é isso, vamos lá. Então na nossa 10ª posição a gente já começa com um empatezinho técnico, por assim dizer, de duas obras, que é O Código da Vinci, publicado lá em 2003 pelo Dan Brown, que aí é o segundo livro aí que narra as aventuras do professor Robert Langdon, solucionando casos mirabolantes aí de pseudo-espionagem religiosa. Não sei se dá pra dizer assim. E também o livro O Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa, aí das Crônicas de Nárnia, publicado lá em 1950, que é de fato aí o primeiro livro aí dos 7 das Crônicas de Nárnia, que não é o primeiro narrativamente, seria também aí o terceiro livro, se eu não me engano, das Crônicas, mas foi o primeiro a ser publicado pelo C.S. Lewis, né? Esses dois livros, eles têm aí cerca de 80 milhões a 85 milhões de vendas, né? É claro que, né, as Crônicas de Nárnia aí sendo bem mais antigo aí do que o Código da Vinci, mas dá pra dizer que eles aí têm esse empate técnico, já que nesse nível, né, de 80 milhões de vendas, né, 5 milhões fica aí dentro daquela escala de pontos percentuais que a gente vê nas campanhas eleitorais, né, 2 pra cima, 2 pra menos, então dá pra dizer que eles estão empatados tecnicamente. Eu tenho os dois livros, eu li os dois livros, um livro bem lúdico, né, uma narrativa pseudo-religiosa, né, também as Crônicas de Nárnia, né, uma alegoria bíblica aí para as crianças de uma terra de fantasia, que é muito legal, muito interessante. E do outro lado você já tem um livro bem mais profano aí, com uma polêmica aí do Santo Graal, né, com a dinastia de Jesus, né, então todos esses esquemas aí, teorias de conspiração que o Dan Brown adora. Os dois livros são ótimos, sendo bem sincero, né? Vai aí bastante do seu gosto. E para as próximas posições, a gente tem tecnicamente 4 livros aí com uma estimativa média de 100 milhões de cópias vendidas. Mas enfim, por conta da diferença aí de estimativas e também da época de publicação desses livros, a gente consegue aí ranquear cada um em uma posição, sendo que a 9ª posição fica com Ela, a Feiticeira, um livro publicado aí por Henry Haggard. Eu acho que o nome dele se pronuncia assim. Diego pode colocar na tela aí o nome dele, que é um inglês, né? Um livro publicado aí em 1880... que é um livro aí publicado em 1887, que fala aí a história de um professor e seu servo, pra você ver já aí a época do livro, indo explorar uma região que não tinha sido explorada até então da África, né, e descobrindo uma civilização primitiva que era governada por uma feiticeira chamada Ela, né, que o povo considerava uma deusa, né.
É um livro aí que faz parte desse imaginário aí europeu aí do final do século XIX, né, de pensar aí as terras tropicais e as terras inexploradas, as terras selvagens, né, tudo muito exótico, né. Você tem uma série de livros que exploram essa temática, até porque era uma época aí que a Europa ainda estava usando e abusando das colônias, né, das colônias africanas, vindo para América, né, e também fazendo o que queria, né. Então é um livro que tem bastante eurocentrismo, né, e uma mentalidade bem branca europeia aí da época. Você tem vários livros como do Júlio Verne, que, né, talvez não sejam tão aí problemáticos, mas que tem um pouco dessa mentalidade, livros do Sir Arthur Conan Doyle, que também tem um pouco dessa pegada, e esse aqui acaba sendo mais um livro desses estereótipos, né, um livro cheio realmente de narrativas pensadas aí por europeus sobre a África, né, que explora bastante desse imaginário, que não são muito verdadeiras e podem ser bem preconceituosas. Então fica aí, né, o questionamento se o livro vale ou não, mas querendo ou não é um livro que já vendeu aí cerca de 100 milhões de cópias e é um livro bem importante aí para a literatura britânica. Em oitavo lugar vem O Sonho da Câmara Vermelha, um dos 4 grandes livros aí da China, um dos 4 grandes romances da China, uma obra-prima da literatura chinesa, que foi publicado em 1791 mais ou menos, né? Na verdade tem algumas versões anteriores, mas a impressão dele é de fato nesse ano, que aí é um livro de romance, mas também com uma pegada autobiográfica, né? Que fala aí de uma família aristocrática desse período da China, durante a dinastia Qing, no qual o autor, né, que tem esse nome que eu vou pedir mais uma vez pro Diego colocar, porque nesse caso eu acho impronunciável mesmo, ele narra um pouco da sua vivência, né, dos costumes aí da época e também de muitas personagens femininas que ele encontrou durante a sua vida, né, então várias moças serviçais, as mulheres da família dele. É um livro que é muito famoso por esse aspecto de ter uma grande lista de personagens nominais no livro, né, então tem uma quantidade bem grande de personagens que aparecem, que tem nome, que tem contexto dentro da história e a maior parte deles sendo personagens femininas, né. Então é um livro de romance, mas ele também traz um pouco dessa pegada biográfica para você entender os costumes, né, durante a dinastia Qing, né, principalmente da aristocracia, e é um livro importante aí da literatura chinesa. Tanto que existe um termo para o estudo desse livro que deixa eu conferir aqui, vermelhogia. Sim, vermelhogia é o termo aí usado para quem estuda especificamente esse livro, para você ver o quanto ele é realmente importante aí da literatura chinesa. Esse livro e o Ela, a Feiticeira, são 2 livros que eu realmente não conhecia, livros muito grandes, né, muito importantes, com mais de 100 milhões de cópias vendidas. Eu acho, né, que O Sonho da Câmara Vermelha é um livro mais popular realmente no Oriente, né, então é um livro que provavelmente não veio com tanta força para cá, né, já que esse número de vendas pode ter batido realmente lá só na China mesmo, né, porque é um dos países aí com maior população, mas são 2 literaturas muito interessantes, principalmente se você quer explorar clássicos aí da literatura, você já tem 2 boas pedidas aí com o nosso top 9 e top 8. Já na 7ª posição, também aí com 100 milhões de cópias vendidas e publicado em 1939, a gente tem E Não Sobrou Nenhum, o principal livro da Agatha Christie, que a gente já fez um vídeo recente aí falando dela, então é um livro muito importante. Se você pensar que a gente falou lá naquele vídeo que a Agatha Christie é a 2ª autora mais vendida de todos os tempos, né, ficando atrás só aí do Shakespeare, e ela vendeu cerca de 300 milhões de cópias, sendo que 1/3 de todas essas vendas do Não Sobrou Nenhum. Você já consegue entender aí o tamanho desse livro, né, a importância dele. O livro conta a história aí de 10 personagens que são convidados por um anfitrião misterioso a passar um final de semana na casa que ele tem numa ilha, né, chamada de Ilha do Soldado, e como, né, costumes de época, né, a aristocracia inglesa, né, eles acham que talvez conheçam ali esse anfitrião que chama eles, mas que é uma criatura aí muito misteriosa, e resolvem de fato atender esse chamado e passar um final de semana nessa ilha. Mas quando eles chegam lá, primeiro que eles ficam presos na ilha por conta de uma tempestade e eles descobrem que o anfitrião não está lá. E não só isso, como eles começam a morrer um por um, sendo que as mortes deles combinam muito com um poema que está espalhado pela casa, que é o poema dos 10 soldadinhos, né? Então isso já cria aí um plot de muito mistério e é um dos meus livros favoritos da Agatha, porque ele não tem um detetive principal comandando as investigações, são os próprios personagens que começam a entrar tanto numa paranoia de saber se eles vão morrer ou não, quem que tá matando eles, se é um deles, se é alguém que tá escondido na casa, o que que tá acontecendo, quem que é esse anfitrião que chamou eles. Então tem uma série de linhas de investigação que acontecem e que é muito legal, é bem interessante ver como a Agatha cria e explora esse plot, que hoje
é uma temática bem comum, né? A gente tem várias histórias que copiam, né? E que modificam um pouco aqui, um pouco ali. Essa mesma narrativa de 10 jovens indo para passar um final de semana na cabana ou coisas parecidas. E uma curiosidade desse livro é que ele se chama And Then Are Known, no original do inglês, né? Que seria realmente E Não Sobrou Nenhum. Mas quando ele vem pro Brasil, ele é traduzido como O Conto dos 10 Negrinhos, que claro, é um título bem racista, né? Que foi colocado aqui, muito por conta aí desse poema que eles traduzem como né, a história dos 10 negrinhos na história, mas que no original do inglês se refere a 10 soldadinhos, né? E posteriormente se mudou aqui também o título, né, para ficar mais coerente e não racista, né, que é muito importante, né. Mas é bem comum que você encontre edições ainda desse livro com esse título, Conto dos 10 Negrinhos, porque ele até uns 5, 6 anos atrás ainda era publicado com esse título, então não é uma coisa tão antiga assim. Bom, bem problemático, mas a gente não vai discutir esse assunto nesse vídeo aqui, mas fica aí a reflexão, né, para ver como o racismo tá estruturalmente nas pequenas coisas, até na nossa literatura, né? Mas é um livro muito interessante, vale a pena comprar. Ele não tem nada de racista aí na literatura original dele, né? Na versão original. E se você ver versões mais recentes dele, você também vai ter uma tradução mais honesta, né? Mais coerente também. E vale muito a pena. E é um livro que é muito fácil de você encontrar em sebos também, em versões mais baratas. Então fica aí a dica. Na sexta posição, a gente teria um livro que eu não sei exatamente se ele realmente tem esse total de vendas também, né, batendo na casa dos 100 milhões, que é O Hobbit, né, o livro aí publicado pelo J.R. Tolkien, que foi publicado antes do Senhor dos Anéis, né, lá em 1937, confirmei agora, que supostamente teria batido a 100 milhões de vendas, né. Porém, eu acho que esse livro, talvez essa contagem de venda deles se misture um pouco com as vendas do próprio Senhor dos Anéis, tanto que algumas listas a gente vê o Hobbit, em outras não, né? Então, fica aí essa dúvida se ele realmente é a sexta posição, se ele realmente aí é o sexto livro mais vendido de todos os tempos. Mas, claro, né, com a relevância do Senhor dos Anéis, faz sentido pensar realmente que ele tá nesse top 10, ou no mínimo no top 15, né? Mas, enfim, né, o Tolkien dispensa comentários, o Hobbit é muito famoso também, a saga principal aí do Senhor dos Anéis, né, a história prequel de Senhor dos Anéis. Vale a pena mencionar que o Hobbit ele tem uma pegada bem mais lúdica, né, ele foi realmente um livro pensado para um público mais infantil, enquanto já o livro do Senhor dos Anéis, né, a história do Bilbo, já teve uma outra pegada, o Tolkien já estava explorando um pouco mais a questão da filologia dele, né, a criar uma mitologia para a Inglaterra, que era o que ele queria, então já tem uma outra pegada. Em quinto lugar, com 107 milhões de vendas estimadas, tá uma autora em um livro que dispensam comentários, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal, escrito aí pela J.K. Rowling, né? A gente não precisa falar muito sobre Harry Potter aqui, né? A gente já tem aí no podcast toda a leitura da saga coletiva aí de Harry Potter. Então, se você quer ler Harry Potter, se você quer ouvir pelas narrativas aí da Storytel, pelo audiolivro da Storytel, vale muito a pena também. Você pode ler com a gente, né? Que a gente leu também e comentou, fez episódios comentando capítulo a capítulo, né? Dividido em blocos, todos os livros da saga. Harry Potter vale muito a pena. É uma das sagas de filmes também mais famosas, mais bem sucedidas de todos os tempos. E eu não vou ficar falando aqui, porque eu já tenho outros vídeos falando de Harry Potter, eu sou um grande fã. Então é isso, tá aqui Harry Potter. Não deve dar pra ver direito, mas tá ali. Vale a pena mencionar também que a saga Harry Potter tem outros livros aí no top 15 e no top 20, e talvez se somado aí todos os 7 livros da franquia, talvez eles conseguissem chegar na primeira posição, né? Então tem esse ponto aí que aqui realmente estamos considerando só livros específicos. Existem algumas listas que pegam e somam, né, as trilogias, né, todas as sagas, mas acho que faz mais sentido olhar livro a livro. E em quarto lugar tem mais um livro escrito aí por um autor que eu não consigo pronunciar o nome dele direito, que é o Antoine de Saint-Exupéry, que é francês, Exupéry, que é o Pequeno Príncipe. E uma curiosidade logo de cara, quase todos os livros da lista até agora são de autores britânicos, autores ingleses, olha só ali o livro do Sonho da Câmara Vermelha, que é de literatura chinesa, todos os outros que eu falei até agora são de literatura inglesa. Olha que absurdo, né? Dá muito que pensar nisso, de como a Inglaterra dominou aí o cenário literário no século passado, especialmente, né? E no século XIX também. E aqui é o primeiro livro francês aí dessa lista. Pequeno Príncipe, um clássico infantil, um livro muito fácil de ler, um livro quase obrigatório para todas as crianças e adolescentes e adultos e velhos do mundo, porque é um livro muito bom, um livro cheio de frases de efeito,
que hoje na internet tem um monte? Sim, como por exemplo, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Que essa aqui é uma que eu lembro de cabeça. Mas é um livro realmente muito legal, que tem uma pegada bem lúdica e que consegue explorar uma ideia bem louca, assim, né? De um aviador que para no deserto porque o avião dá problema e ele encontra um príncipezinho que tá viajando de outros planetas, né? Ele tem uma rosa vermelha no planeta dele, o planeta dele é muito pequeno e tem alguns elementos bem realmente simples e lúdicos do livro que conseguem trazer grandes questionamentos, reflexões e que é muito válido, assim, para você despertar essa ideia de pensamentos, reflexões mais abstratas nas crianças, né? Porque não é um livro tão simples de entender, né? Ele não é um livro tão direto e tão tosquinho, né? Como a gente tem alguns livros para crianças, né? Mais lúdicos e mais bobinhos, né? O Pequeno Príncipe, ele já é um pouco mais avançado e é um livro que eu acho que vale a pena você ler e reler conforme os anos vão passando, porque você vai tendo percepções diferentes deles. E O Pequeno Príncipe vendeu cerca de 140 milhões de cópias vendidas, então é livro pra caramba. Mas eu queria comentar um detalhe, né? Que eu acho que livros como O Pequeno Príncipe e até Harry Potter e a Pedra Filosofal, eles conseguem muitas vendas, porque provavelmente eles têm muita compra de governo também, né? Pra realmente distribuir em escola, né? Tenho certeza que na França é um livro que deve ter em todas as escolas, assim como Harry Potter deve estar em todas as escolas, né? Tem livro que é meio que quase que obrigatório, né? Então as vendas devem aumentar muito por conta disso também. Mas sem tirar o mérito dos livros, né? São realmente maravilhosos. E no terceiro lugar, com 150 milhões de cópias vendidas aí, chega O Senhor dos Anéis. E aqui é interessante que a gente considera de fato os 3 livros, né? Eu falei que no geral não se considera, que é melhor dividir, mas o ponto é que O Senhor dos Anéis foi feito para ser 3 livros, né? Posteriormente da publicação dele, alguns anos depois, ele começou a ser distribuído em uma trilogia, né? Com livros separados, mas ele realmente é feito para ser um livro só. Tanto que o livro das Duas Torres, eu acho que ele é bem abaixo, assim, dos outros dois, né? Justamente porque ele é o miolo da história mesmo, né? Ele não deveria ser um livro com começo, meio e fim, desenvolvimento, igual a gente tem nos outros dois. Porque o primeiro livro, né, A Sociedade do Anel, ela acaba por apresentar muito do enredo, então ele tem esse interesse. Já o Retorno do Rei tem todo o clímax, né, e a conclusão da história, que também gera um interesse maior. E As Duas Torres fica ali meio que com um miolo, né, que acaba tendo trechos e momentos não tão interessantes, mas de fato foi um livro para ser lançado de uma vez só. O Tolkien tinha grandes sonhos, o Tolkien, ele tinha muitas ideias pro livro dele, ele realmente era um cara muito visionário, assim, de entender a proporção da história que ele estava criando, ele realmente acreditava nessa mitologia do Senhor dos Anéis, e em vida ele viu muito disso, muito dos fãs, mas na época, né, as limitações editoriais eram muito grandes, né, então ele não conseguiu realizar todos os desejos que ele tinha em relação ao livro, tanto que o Silmarillion, que era a obra que ele realmente queria publicar, só foi publicada após a morte dele, né, que era realmente um compilado aí de histórias mais mitológicas mesmo da Terra-média, né. Mas o fato é que Senhor dos Anéis molda aí a alta fantasia da literatura até hoje e basicamente é uma inspiração para todo mundo que quer falar sobre ficção especulativa e provavelmente é a maior obra de ficção especulativa junto com a fundação do Isaac Asimov. E em segundo lugar, com 200 milhões de livros vendidos, tem O Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens, que é possivelmente aí, depois do Shakespeare, o principal autor da literatura inglesa, menos vendido talvez do que Agatha Christie, mas possivelmente bem mais importante aí pelo peso das obras deles, né? E inclusive O Conto de Duas Cidades é com certeza a obra-prima aí do Dickens, que se passa ali no período da Revolução Francesa, mas que relata, né, todo esse processo social do ponto de vista de um estrangeiro, né, se passando ali tanto em Paris quanto em Londres, né, com correspondência entre os personagens. E a importância do livro também está no Dickens não colocar uma visão política, né, sobre esse assunto da Revolução, e sim olhar para um impacto mais social que esse processo tem ali na Europa, e também impacto individual, né, abordando como diferentes camadas da sociedade sentem e sofrem ali com o peso da Revolução, né, e dessas mudanças que são tão importantes aí para nossa história recente, né. E sem contar que esse livro também é famoso por ter um dos melhores começos da literatura, que eu vou ler rapidinho aqui um trechinho para vocês, porque realmente é muito bom. O primeiro parágrafo do primeiro capítulo, O Período. Aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Aquela foi a idade da sabedoria, foi a idade da insensatez. Foi a época da crença, foi a época da descrença. Foi a estação da luz, a estação das trevas, a primavera da esperança, o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós,
tínhamos nada diante de nós. Íamos todos direto para o paraíso, íamos todos diretos no sentido contrário. Em suma, o período era em tal medida semelhante ao presente que algumas de suas mais ruidosas autoridades insistiram em seu recebimento, para o bem ou para o mal, apenas no grau superlativo de comparação. Como pode ver, é uma obra que tem aí um peso histórico bem importante, tem camadas sociais, fala muito sobre o processo de mudança, né, que esses personagens, esses autores, né, e as pessoas da época realmente viveram ali durante a Revolução Francesa. Então é um livro muito importante para quem gosta de história, para quem gosta da história da literatura, e é mais um livro inglês aqui na nossa lista. E finalmente, chegando aí no primeiro lugar, um livro que tem cerca de 500 milhões de livros vendidos. Gente, isso é muita coisa, meio bilhão. Só que é um livro que deve ter algumas estimativas um pouco confusas, e por isso que eu acho que o senhor Miguel de Cervantes não é considerado aí um dos autores mais vendidos de todos os tempos, quando se fala individualmente, né, em todas as obras e tudo mais, porque provavelmente é muito difícil de estimar as vendas de Dom Quixote, que é nosso livro top 1, porque é um livro que foi publicado em 1612. Inclusive eu tenho uma versão dele aqui, que eu comprei... Caiu coisa. Eu tenho uma versão dele aqui que eu comprei num sebo, e ela é muito interessante porque ela traz alguns começos, né, por exemplo, do Miguel de Cervantes pedindo autorização do rei, né, da Espanha da época, de condes, né, das regiões, para poder realmente taxar esse livro, imprimir ele e vender ele, né, porque não era qualquer um que podia vender qualquer livro, né, tinha todo um processo ali de censura e tudo mais, e esse livro ele é aprovado, né, então você tem todas as autorizações, você tem a dedicatória ao Duque de Bejar, entre outros personagens aqui que são citados no começo da obra, né? Então, além do prólogo, você tem uma série de poemas e dedicatórias, enfim, é um livro com uma leitura bem difícil, né? Existem versões um pouco menores deles, feitas para crianças, né? Justamente para introduzir um pouco o livro aí para o público mais novo, mas a obra completa, ela é realmente bem difícil de ler, ela tem uma literatura bem rebuscada, bem da época mesmo, e conta a história aí, né, de um cavaleiro aí errante, né, que tem esse aspecto do cavaleiresco, mas também um lúdico, então é uma obra que tem um tom bem satírico, né, para falar sobre as ideias de cavalaria da época, de honra da época. É um livro bem importante para a história da literatura mundial como um todo, e as pessoas consideram o melhor livro de língua espanhola que existe, né, o que eu acho que dá para discordar, porque o melhor livro de língua espanhola com certeza é 100 Anos de Solidão. Mas isso também é assunto para outro vídeo. É isso, pessoal. Tem algum dos livros aqui que você não imaginava que estaria na lista, ou que você tinha certeza que estaria aqui e realmente estava? Diga aí nos comentários o que você achou. Diga se tem algum dos livros dessa lista que você acha que vale a pena um vídeo falando mais sobre ele, fazendo talvez uma resenha, uma análise crítica. A gente vai estar lendo todos os comentários e pode trazer esse conteúdo para vocês. E no mais é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Lembre-se, por favor, de deixar o like, de compartilhar com os amigos, ajudem a gente nesse momento que a gente está expandindo aí o conteúdo do Livrologia. Ouçam um podcast, vejam os outros vídeos do canal, acompanhem também o nosso Instagram, que a gente está sempre postando conteúdo por lá. E é isso, obrigado por assistirem até aqui e até a próxima. Valeu e até mais.